dando seguimento ao nosso simpósio, né? Vamos começar agora uma sessão que costuma ser bastante popular entre os colegas, que é a discussão de traçados de eletrocardiograma. E nós estamos, então, na lista de debatedores, com a presença da doutora Andressa Piaia, de Chapecó, doutor Daniel Moreira, de Florianópolis, doutor Elcio Garcia Nascimento, idem, doutor Luciano Boff, idem, doutor Luiz Antônio Cunha, que é de Joaçaba, doutor Maurício Spessato, todo mundo já conhece também, daqui de Florianópolis, doutor Miguel de Pata, um entusiasta dos eletrocardiogramas, doutor Rafael Meirelles também estará conosco, e a doutora Renata Etchepari. A dinâmica vai ser a seguinte: o doutor Alexander vai colocando os traçados, né? Eu vou abrir, vou pensar 2 colegas para darem cada um a sua opinião, e eu gostaria que outros colegas só interagissem se tiver uma visão diferente daqueles 2 que já falaram, para a gente evitar ficar chovendo no molhado, né? Para tentar ver mais traçados se for possível, certo? E antes de começar, já aviso que não acaba aqui, tá? Que no final nós teremos mais uma atividade que é sobre arritmias ventriculares quando acabar esse módulo. Então vamos começar. Alexander, pode colocar o primeiro eletrocardiograma. É uma paciente feminina de 70 anos, assintomática. Então, o eletro é esse. Esse caso é meu. Não vou roubar. Então, posso mudar. Vou passar para o Daniel, que está do teu lado ali. Daniel Medeiros. Fala, Daniel, o que você acha? Bom, eu estou vendo, na verdade, um ritmo aí que não me parece um ritmo sinusal, não vejo onda P. Na verdade, me parece, não tem nenhuma alteração de ST, QRS estreito nos dois complexos ali, me parece um bigeminismo, só que não tem um QRS alargado. Não sei, uma opinião aí, de repente, algum bigeminismo com extrasístoles fasciculares, não sei se isso melhorou bastante, André. Alexander. Talvez alguma coisa do tipo, não sei se justificaria, mas não vejo realmente onda P, QRS estreito, com esses complexos intercalando. Doutor Miguel, pode comentar o que o senhor acha desse traçado? Podia passar a parte de cima, superior? Eu concordo com o Daniel que o ritmo não é sinusal, né, não há evidência de onda P, existe uma modificação do eixo elétrico. Em D1 a gente vê um primeiro complexo com uma onda S espessada, sugerindo alguma alteração pelo ramo direito, e depois isso no próximo complexo muda, né, talvez alternando aí algum grau de bloqueio. Deixa eu dar uma olhadinha mais nos outros elétrons, nas outras derivações aqui. Eu acho que é uma arritmia supraventricular alternando a condução pelo fascículo anterior superior e posterior inferior, alguma coisa desse tipo, assim. Está difícil. Bom, então eu vou chamar a ajuda de um eletrofisiologista, então. Doutor Maurício Spessato, o que o senhor acha desse traçado? Na verdade, se fosse olhar assim de prontidão, assim, talvez falaria que fosse um ritmo juncional com bigeminismo, né, supraventricular. Porém, como a gente está aqui numa sessão de eletros difíceis, né, talvez a gente poderia pensar num duplo passo nodal, onde um batimento, que na verdade não é sinusal, mas um batimento atrial gerando dois estímulos, dois QRS, né? Isso às vezes tem um diagnóstico diferencial com fibrilação atrial, porque é um ritmo irregular. Talvez o que fala contra, talvez, é essa mudança do eixo. Não sei se talvez essa seria a minha hipótese de diagnóstico. Eu vou fazer, então, o que o Alexander sugeriu. Uma pista. Vou dar uma pista para vocês. E se, por acaso, não forem não sejam todos QRS?
Eu posso opinar? Talvez o paciente, Pode. talvez o paciente tenha algum estímulo, algum marcapasso não Aham. de estímulo de dor nas costas. Geralmente esses pacientes com outros dispositivos elétricos que podem estar causando alguma interferência aí no elétrico, não sei. Doutor Luciano Boff, pode falar. Boa tarde a todos. Eu só gostaria de agradecer o convite, né? Fiquei muito honrado por estar participando desse simpósio. Então, quando eu vi o eletro, a primeira coisa que me vem à cabeça é um paciente que tem um marca-passo e ali aquilo que está sendo interpretado como um QRS, para mim, é uma espícula estimulando o átrio. É uma espícula, atividade atrial e uma condução espontânea para os ventrículos. Para mim, eu não... Essa aqui é a minha... Provavelmente, o paciente tem um marca-passo dupla câmara, daí estimula o átrio e está com condução espontânea para os ventrículos, né? Por isso que o QRS é estreito e normal. Né? Perfeito. Então, seria um marca-passo funcionando no modo AAI. Exato. Com estimulação unipolar, provavelmente, porque tem uma espícula tão grande assim no átrio. Confere, doutora Renata. Confere. Esse aí. Ou um limiar alto do átrio que faz com que a espícula gerada seja grande, não sei se conseguem ver a mãozinha que eu estou mostrando aqui, com captura atrial e uma condução intrínseca, um QRS e uma onda T. Né? Muito bom. Passemos ao próximo, então. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ok. Esse eu não vou dar pista. Tá, então vamos chamar agora a doutora Renata. Esse é o caso? Não. Então, começa contigo. Bom, o ritmo é sinusal. A gente tem a presença de extrasístole ventricular, parece uma extrasístole ventricular nas derivações de V1 a V6, porém, em D2 não parece ventricular. Vamos ver aqui. D2 que está passando aqui, né? Tem uma P antecedendo o QRS, então pode ser uma supracoaberrância. A VF também. É isso, parece um ritmo sinusal com extrasístole supra com aberrância. No princípio, é isso aí que me parece. Doutor Elcio Garcia Nascimento está na sala? Sim, a impressão que eu tenho é a mesma da Renata, parece ser um ritmo sinusal com extrasístoles, com graus variados de morfologia de QRS, me parecem variar concomitantemente com o grau de acoplamento. Quando a gente olha o D2 prolongado, o terceiro batimento é uma extrasístole, tem um QRS um pouco mais alargado, uma pausa compensatória, um batimento sinusal e duas ectopias com um padrão de morfologia bastante parecidos com o batimento extrasistólico anterior. Então, estou na mesma opinião que a doutora Renata. Ou seja, então, resumindo, seria um ritmo sinusal com extrasístoles atriais que são conduzidas com aberrância de condução pelo ramo esquerdo. Exato. Concordo. Perfeito. Okay. Alguém tem um pensamento diferente disso? Não. Então, vamos para o próximo. Então, só para exemplificar, essa paciente ela tem um cansaço aos esforços nítido, com função ventricular normal e com cateterismo também foi feito normal. E o que acontece é que quando ela faz um esforço, o intervalo PP encurta, próximo a esse intervalo da extrasístole, e ela fica direto com bloqueio de ramo esquerdo, o que causa o cansaço dela. Então, o que a gente está usando é algumas medicações com beta-bloqueador para diminuir as extrasístoles e diminuir o período em que o bloqueio de ramo esquerdo acontece para ver se ela melhora dos sintomas sem ter que intervir em nada aqui. Eu achei interessante porque confunde com o extrasístole ventricular mesmo, né? Sim. É o chamado bloqueio de fase 3, né, Marcelo? Né, Alexandre? Exato. Isso é interessante porque, além de palpitação, alguns desses pacientes eles podem ter
queixa, como o Alexander lembrou, de cansaço por conta da dissincronia ocorrida nos batimentos ectópicos. E se a densidade de ectopia é alta, então essa dissincronia pode ser significativa. E existem, inclusive, relatos na literatura de que o bloqueio do ramo, quando ocorre, pode ser, inclusive, doloroso. Esse é aquela paciente que, quando coloca na esteira, ela fica direto com bloqueio de ramo esquerdo, né? Fica constantemente com bloqueio de ramo esquerdo e confunde com doença coronariana. E é só um bloqueio que está evoluindo de um sistema de condução normal, evoluindo para um bloqueio de ramo esquerdo. Provavelmente nos próximos meses, anos, ela vai ficar direto com um bloqueio de ramo esquerdo. Eu ia comentar isso, não é raro que a gente veja isso, né? Que com o tempo, apenas no teste ergométrico bloqueia, daqui a pouco começa a bloquear com ciclos mais longos, de frequência mais baixa, e o paciente evolui então para um bloqueio fixo, né? Eu acho que assim está interessante, quando a gente terminar a discussão, o Alexander coloca mais algumas características do caso para tentar ilustrar, né? Acho que fica bem legal assim. Então vamos passar para o próximo. Muito bem, paciente masculino, 54 anos, totalmente assintomático. E eu queria chamar, então, o Dr. Rafael, está aí? Rafael Meirelles? Não, então... Acho que o Rafael não entrou. Não entrou. Então, vamos chamar, então, o Dr. Miguel de Pata. Bom, esse é um eletrocardiograma que mostra um ritmo sinusal. Aqui não está dando para ver direito, mas parece que o PR está um pouquinho longo. Acho que tem um BAV de primeiro grau, e analisando melhor a onda P nas derivações D2 e V1, ele tem um índice de Morris positivo, então tem uma sobrecarga atrial esquerda, e nitidamente tem uma sobrecarga ventricular esquerda, com alguma característica de padrão de strain. Se esse paciente não for um hipertenso severo, meu diagnóstico é de uma miocardiopatia hipertrófica apical ou médio apical. Perfeito. Doutora Andressa está aí, não? Então tá, eu vou... Quem que gostaria de comentar se tem alguma diferente que o doutor Miguel pensou, alguma sugestão diferente? Eu queria fazer um comentário sobre isso que o Miguel falou, do aumento do átrio esquerdo. Assim, a grande maioria desses critérios eletrocardiográficos de aumento de câmeras, eles são muito antigos, e eles foram feitos a partir da comparação com um eco no módulo M. Está se reescrevendo muitas coisas. Não, quando o Morris publicou isso, nem tinha eco, ele fez isso no estudo hemodinâmico, incluindo cardiopatia congênita, valvulopatia. O Morris, quando publicou, foi de acordo com estudo hemodinâmico. Isso, então. Como eu estava dizendo, são estudos muito antigos. Todos esses critérios estão sendo reescritos agora com o advento dos novos ecos, ressonância e tomografia. Então, pode ser que no futuro esses índices de aumento de câmara, de hipertrofia, de aumento de átrio esquerdo sejam totalmente revistos. E a gente vê isso na prática clínica, né? A gente vê índices de aumento de átrio esquerdo quando o paciente, por exemplo, quem tem fibrilação atrial, com átrio completamente normal, em tamanho, condução, velocidade de condução e presença de cicatriz. Então, é só para fazer esse parênteses que toda essa literatura está sendo revista agora, enquanto a gente analisa isso. Principalmente com o índice de Morris, que muitas vezes no consultório a gente vai ver pacientes totalmente assintomáticos que vão fazer exame de rotina, um pré-operatório, e tem um Morris positivo, que os paulistas chamam no INCOR de falso Morris. A má colocação de eletrodos no tórax pode levar a um Morris falsamente positivo. Então, o que o André falou é muito pertinente em relação a esse sinal de sobrecarga atrial esquerda. Muito bem. Alguém tem alguma ideia diferente ou o Alexander pode dar um pitaco do diagnóstico? Alexander? Oi, estou aqui, estou mostrando aqui. Não, realmente não é nenhuma pegadinha, o doutor Miguel acertou no alvo, né? É uma miocardiopatia hipertrófica, que provavelmente está medicada ou já evoluindo com bloqueio AV de primeiro grau.
e com alterações de repolarização até V6, conhecido como miocardiopatia de Yamaguchi, né? Quando ela é mais apical do que septal. Ela faz essas alterações até V4, V5 e V6. Né? Aí eu tenho uma informação interessante, que eu já vi alguns casos, eu acho que você também, lembrar aí ao pessoal, que essas hipertrofias apicais, né, a miocardiopatia hipertrófica apical, ela costuma dar alterações de eletro muito importantes, né, e que muitas vezes o ecocardiograma, ele acaba não fazendo o diagnóstico, e a ressonância consegue ver melhor a ponta do coração nessas circunstâncias. Né? Então, não é infrequente que a gente não consiga explicar esse traçado, por que esse paciente não é hipertenso, por que ele tem essa alteração toda, e, na verdade, ele tem uma hipertrofia apical. Miguel, eu queria te fazer uma pergunta, Miguel. Num paciente que parece hipertrófico, né, e que tem um aumento do intervalo PR, salvo o uso de drogas, que no caso é incomum uma droga alterar o PR sem mexer na frequência cardíaca, né? Quando é que você começa a pensar em infiltrativa? O distúrbio de condução AV, que é incomum na hipertrófica, ele sugere que o paciente possa ter uma outra doença de depósito, alguma doença infiltrativa, alterando a repolarização dessa maneira? Puxa, André, olha, eu não sei te responder exatamente isso, mas as doenças infiltrativas costumam cursar, principalmente dentro da raridade delas, a amiloidose talvez seja a mais vista, com padrões de zona eletricamente inativa em parede anteroseptal, às vezes diminuição de voltagem do QRS, né? Eu não saberia explicar em relação ao PR, mas a morfologia eletrocardiográfica como um todo não me levaria a pensar. Eu só fiz essa colocação porque às vezes a gente se surpreende com umas formas de infiltração de glicogênio, essas doenças bem raras, já que o distúrbio da condução AV não é tão comum, né, na miocardiopatia hipertrófica quando o QRS é duração normal. Só estou puxando o assunto aqui, Miguel. Ok. Aí o papel da ressonância realmente é importante, né? Bom, vamos ao próximo, então. E eu queria dizer que a doutora Andressa e o doutor Rafael eu já não vou comentar, porque eles não estão em sala. Eu acho que o doutor Luiz Antônio também não, salvo engano. Né? Então, eu vou pedir que o doutor André Pacheco, que entrou aí para nos ajudar, participe olhando esse eletro e dando a opinião dele. Se quiser um aumento aqui, Pacheco. Rapaz, você pegou um difícil aqui, hein? Então, aqui no D2 longo aqui embaixo eu vejo uma onda P com QRS aqui embaixo, mas nos outros eu não consigo ver onda P aqui no resto aqui. Deixa mais inteiro, Alexander, na tela só assim. Aí. Legal. Então, eu não vejo onda P aqui em D1, pode ser um ritmo juncional, né? Que aqui no sexto batimento D2 eu consigo ver onda P conduzido no QRS, aparentemente, né? Depois eu não consigo mais enxergar onda P de novo, não. Pode ser que seja aqui retrógrado aqui atrás, então me parece, pode ser um ritmo juncional aí. Depois aqui de membros tem a derivação de inferiores negativas, né? Parece uma pré-excitação, aqui um início mais lento da condução em V1 também. Dá para falar? Pode falar. Pode falar, doutor Miguel, pode falar. Olha, apesar da frequência cardíaca não ser tão alta, mas eu vejo aí que esse paciente está dissociado. Né? Nitidamente aparecem algumas coisas depois do QRS. Parece um juncional acelerado, né? Ritmo juncional acelerado. Não, e ele tem um padrão de bloqueio de ramo direito com QR em V1 e um eixo jogado para a esquerda, padrão de BDAS. Eu acho que isso para mim é um ritmo ventricular, até que se prove o contrário. Talvez uma TV fascicular, mas a frequência que me deixa assim admirado é não ter uma frequência tão alta, né? Posso falar? A minha impressão é que seja ventricular isso. Deixa eu intervir um pouquinho. Esse paciente é jovem, 30 anos, com queixa de palpitações. Eu acredito que o próximo eletro vai ajudar mais um pouquinho, mas o doutor Elcio pode falar.
Então, eu concordo com o Miguel, o ritmo é regular, ele tem um padrão de BDAS, mas se a gente observa V5 e V6, tem predomínio de S. E no D2 longo, a gente observa que aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, no sexto batimento tem uma onda P que precede, mas eu acredito que isso não esteja conduzindo. Aí a gente vem ver aqui na onda T do batimento seguinte tem uma onda P. Depois a gente vai ver lá na onda T do outro batimento, parece ter uma onda P dentro da T. Então, a frequência atrial é menor do que a frequência ventricular, o que caracteriza, na minha opinião, uma dissociação atrioventricular, frequência ventricular maior do que o atrial. E essa característica de BDAS com S profundos em V5 e V6 me fazem pensar num ritmo ventricular, o início do QRS estreito. Isso lembra uma taquicardia ventricular de origem fascicular, na minha opinião. O padrão de bloqueio de ramo direito em V1, essa é a minha opinião. Luciano Boff, você concorda com o Elcio? E o que você acha, por exemplo, de V1, né? Tem uma Q pequenininha, depois o R. Né? Isso é uma coisa que, na minha opinião, pelo menos, parece que leva bastante para o lado do diagnóstico de um ritmo ventricular. Você concorda? Então, eu concordo, mas eu acho que tu falou que tem outro eletro, talvez o eletro em ritmo sinusal... Antes de passar o próximo, o Miguel quer falar. Não, já falei, para mim é uma TV fascicular. Então tá. Andrei, vamos colocar o próximo. Eu estou medindo aqui com o Calipter e aparentemente essas ondas P elas não caem, não são regulares ali também no eletro anterior, tá? Então não parece que tem uma regularidade dessas ondas P ali no traçado, no anterior, né? Daniel, como já foi dito lá pelo Miguel, parece estar dissociado mesmo. Aí, então, o mesmo paciente, né? Com uma frequência maior. Esse eletro, para mim, agora, o diagnóstico é de TV fascicular. Olhando... Considerando que o QRS realmente tem mais de 120 milissegundos, né? Aí fica mais claro que é TV mesmo. Ficou mais fácil, né? Acho que agora mataram aí, né? Agora com certeza. Aí eu queria lembrar, né? Isso é bem conhecido já, mas que existem algumas situações em que os critérios, por exemplo, de Brugada, de duração do QRS, e mesmo outros, eles podem falhar. Quando a gente tem uma taquicardia ventricular que tem origem nos ramos, ou perto dos ramos, né? Ou na via de saída, às vezes também. Então, esse caso é um caso que frequentemente a gente confunde com um ritmo ou judicional, uma aberrância, mas na verdade tem origem ventricular dentro ou em torno do sistema de condução. Realmente é uma taquicardia ventricular relacionada aos feixes, né? É um fascículo póstumo inferior no caso. Mas, Andrei, só para lembrar que nesse aí, o quarto critério de Brugada, né, RS em V1, RS em V6, eles confirmam a possibilidade de TV, né? Sim, mas às vezes você pode escapar de todos os critérios, né? Nesse caso caiu, mas às vezes você... Na verdade, eu acho que nessas situações a gente tem que ter um alto índice de desconfiança, a gente tem que ter essa imagem na rede neural da cabeça. Quando, bloqueio de rampa, o eixo para cima, o QRS tipo BRD, com V5, V6, V4 negativos, né? Isso tem que lembrar, isso pode ser fascicular. Mas fizeram a ablação do caso, estava mesmo no papilar, porque o clássico da fascicular é ter um notch no ramo ascendente da S da parede inferior. Esse aí eu não consigo ver aqui no meu computador, porque às vezes por ali na base do papilar medial e não é necessariamente fascicular. Quer dizer, do ponto de vista de localização é mais ou menos a mesma, é só uma questão de mecanismo, né? Independente de critério, né, o padrão QR em V1, com dissociação atrioventricular, não deixa dúvida. É TV, né? Exato. TV. Seja qual for o algoritmo que você use, se você já vê dissociação AV, é muito forte em todos os algoritmos. Ok. Vamos para o próximo? Vamos ao próximo, então. E agora? Paciente feminina de 51 anos com antecedente de síncopes
Então, nós vamos chamar... Eu soube que o doutor Clóvis está aí com a gente. Está aí o doutor Clóvis Fleming? Eu acho que não, acho que o Clóvis não. Não? Cara. Acho que nós somos... Tá, então, é o vamos Miguel, o começar. Daniel, a Renata... Vamos, só que a Renata vamos no Daniel, então. Posso falar também? Daniel. Maurício... Então, começa com o Maurício, pronto. Bem, eu vejo um ritmo sinusal, uma baixa amplitude dos QRS, né? Tanto plano frontal como... Enfim, uma baixa amplitude. O eixo está normal. Tem algumas extracístoles com acoplamento bem curto. Tem como ampliar um pouquinho? Tem, claro. Aqui, ó. Um pouquinho mais para baixo ali. Pô, desculpa, parei que agora Tá. foi eu que barbeirei. Tranquilo. Mas o que me chama a atenção, talvez, seja esse QT um pouco aumentado. Não dá para ver os quadradinhos ali. Podemos medir nesse aqui, ó. Tá ruim de medir aqui, mas eu vou tentar contar aqui do meu computador. Aqui dá 5 mais 2 são 7, mais 2,5 dá 9,5, dá 340, é isso? Não, 10 a 400, 380 milissegundos, acho, né? Mas corrigido para frequência cardíaca. Bem, não sei. Talvez Vai diminuir um pouquinho, né? Porque aqui não está em 60, está um pouquinho mais. A impressão que eu tenho é que em V3 ali tem uma onda T um pouquinho aumentada. V3. E essas extracístoles de acoplamento curto. É de acoplamento ultra curto, né? Porque elas estão em cima do T, né? Eu acho que não está aumentado, né? Não? Mas é uma extracístole muito curta que vem do ventrículo esquerdo, né? Direito. Uma história de síncope, o que sugere isso? Escuta, acho que é do direito, André. Do ventrículo direito, que eu ia dizer justamente que nos homens com fibrilação ventricular idiopática, esses problemas são geralmente septais à esquerda, nas mulheres, geralmente septais à direita. Um eletro desse aqui, com síncope na história, é uma urgência, né? É um padrão da extracístole, é negativo em D2, D3 e AVF, mostrando que ela está se originando nas porções baixas do ventrículo direito, né? E com um fenômeno R sobre T, que pode fazer a gente pensar em períodos de ataque ventricular, né? Muito bem. Algum comentário a mais? Não. O que foi feito? Aumentou o eletro? Vocês querem? Tem mais um, né? Tem mais coisa? Tem mais um aqui, ó. Aí, tem um mais um holter. traçado. Acaba que tem mais coisa. Tem esse holter aqui. Aí tem esse holter aqui. Isso. Fechou? Assusta? Só a síncope com aquele acoplamento já assustava, né? E esse? Tem que tomar um choque com o holter, né? Então, a paciente foi salva usando o holter, mesmo com o holter, ele tomou uma desfibrilação para conseguir voltar no ritmo normal. E o que é o mais curioso desse caso, obviamente, todo ele é curioso, mas o mais curioso é que vocês vão ver, uma única vez, um eletro de fibrilação ventricular. Esse é o eletro dela na hora das 5. Volta ali no holter, fazendo favor. É interessante notar que todos os eventos de fibrilação, eles começam com o acoplamento ultracurto, deflagrando esse padrão de torsade aí, né? E é sempre a mesma extracístole, né? E sempre ultracurto, e é ela que inicia e deflagra o evento de torsade. Aproveitando a tua pergunta, Elcio, digamos que esse paciente tem um ventrículo normal. Se alguém, por exemplo, defenderia a ideia de fazer uma ablação dessa ectopia monomórfica e deixar esse paciente sem CDI? Eu acho que é não, isso, sem né? CDI, não. Sem CDI. Eu acho que é isso. Veja, sem CDI, mas o paciente precisa de uma ablação. Esse é uma situação do sistema risco-15 do lado direito do coração.
Pode vir da inserção septal da banda moduladora ou de alguma coisa septal no lado direito. Então, o paciente, claro, precisa de uma ablação. Existem todos esses dados mostrando que esses RIS/Purkinje ativos assim podem responder bem à quinidina, né? Quinidina oral tem toda essa experiência de Israel, desde o Brugada até a fibrilação ventricular idiopática desses triggers aí de RIS/Purkinje. Então, o desfibrilador ele vai ser implantado, mas tem que, claro, controlar essas extracístoles, né? Porque senão fica tomando choque à toa. O grande desafio que a gente tem é que nós temos um caso assim do Instituto, de um garoto de 16 anos, um caso exatamente igual a esse. O problema é que quando você leva para o estudo, ele às vezes não tem ectopia, você não consegue deflagrar a ectopia para mapear, e esse garoto foi tentado 3 vezes, procedimento ablativo, ele já com o CDI, mas em nenhuma das vezes ele tinha ectopia suficiente para fazer o mapeamento. Eu posso falar? Como é que você trata isso, né? Como é que se trata? Luciano quer falar. Então, em relação a essas extrasístoles de acoplamento ultracurto, uma droga que eu acho bem interessante de ser usada é o verapamil. E ela aumenta o intervalo de acoplamento da extrasístole para a onda T e, consequentemente, diminuiria. Mas, claro que isso não deixaria de ser indicado o desfibrilador. Uma pergunta para o André. André, esses pacientes geralmente têm coração normal. Vamos dizer que ele tivesse feito uma ressonância normal, a ressonância, e as extrasístoles monomórficas ao Holter. Fosse para ablação e na ablação conseguisse eliminar as extrasístoles e no holter de controle não tivesse mais nada de ectopia e o paciente não sincopasse mais. Teria mesmo assim indicação, seguiria com indicação de CDI ou o paciente estaria curado? Então, todos esses dados das fibrilações ventriculares idiopáticas, né, o grupo de Bordeaux na França que acumula toda a experiência mundial, não tem ainda como não colocar um desfibrilador nessa população, porque isso é um sistema RIS/Purkinje doente, que hoje a doença está nesse ponto, daqui a 3 anos pode estar num outro ponto. Mas esse aqui é um caso interessante, sobre tudo que a gente conversou, de, por exemplo, esse paciente deveria colocar um desfibrilador subcutâneo para eventual desfibrilação quando necessária, depois de uma ablação, que se não fosse feita com sucesso, porque os extracístoles não estão presentes, ou porque não deu para fazer, colocar no regime terapêutico de drogas eu acho, Boff, que a quinidina tem dados mais contundentes do que o verapamil. Mas aí é uma questão de tentar, né? O doente estando protegido com o desfibrilador, você tem tempo de tentar essas drogas todas aí. O problema é que nós não temos mais quinidina no Brasil, né? Tem que telefonar para Israel e pedir. Só para sedimentar, então, o tratamento seria a ablação de escolha? Da ablação para prevenir os choques e dos choques para prevenir, e do desfibrilador para prevenir a morte súbita. Esse caso do Instituto, nós colocamos inicialmente um CDI unicameral shockbox, ficou recebendo verapamil e beta-bloqueador, ele tinha ainda alguns eventos que se relacionavam à recorrência de ectopia na vigência de bradicardia, foi feito um upgrade para um dispositivo dupla câmara e com estimulação do átrio com uma frequência um pouco mais alta, fechado com frequência em torno de 85, 90, o que diminuiu substancialmente a quantidade de extracístole. Mas deixa eu perguntar uma coisa, se vocês estão na emergência e começam a ver isso aqui, porque a Renata deu uns 50 choques nessa mulher aqui, para conseguir manter ela viva. Que droga vocês usariam aqui? A primeira escolha, assim, tem lá, sei lá, mildarona, lidocaína, betaprolol, verapamil, todas essas coisas, EV aí. Lidocaína. Eu faria o marca-passo provisório, aumentaria a frequência para evitar as extracístoles. Igual aquele caso que nós vimos na semana passada, implantar um marca-passo, aumentar a frequência. Mas isso funciona no QT longo, gurizada, não funciona no isso aí é que eu queria aprender com vocês, isso aí, né? O Torsades, na maioria das vezes, eu sei que o gatilho ali foi aquela extracístole que nós já vimos no primeiro eletro.
mas o torsades, na maioria das vezes, está associado a QT longo, né? E o QT aqui está absolutamente normal, né? Mas o QT longo, Miguel, é uma arritmia gerada polimórfica num paciente com coração normal, que é muito semelhante a isso aqui, ó. É uma extracístole que degenera numa arritmia polimórfica de um paciente com coração normal. Não quer dizer que seja patognomônico do QT longo, né? Na verdade... Não, eu sei. Agora, eu nunca tinha visto assim uma arritmia tão característica com QT normal. Então, na verdade, a fibrilação ventricular, quando é no início, ela se assemelha muito ao torsade. Eu não sei se isso não é uma fibrilação ventricular autolimitada. É, de coração normal, né? Exato. Porque ela só não morre porque ela não sustenta muito tempo aqui, né? O coração dela é tão na verdade, Alexandre, independentemente do mecanismo CQT longo ou não, o que a gente precisa nessa situação que o paciente está tomando um choque atrás do outro é tirar o gatilho, certo? Então, se você vai fazer isso com remédio, ou se você vai aumentar a frequência a ponto de não ter mais a extracístole, você consegue a mesma coisa, né? Então, a ideia é tentar jogar com isso. Você dá propofol, estimular se necessário, tentar a xilocaína, que pode funcionar em extracístole, a gente sabe, né? A xilocaína funciona em paciente isquêmico, mas ela também pode funcionar quando o mecanismo da arritmia é automático, que são essas extracístoles. Então, ela pode ser útil. Levando em consideração que essa paciente tem uma arritmia gerada no ventrículo direito, alguém acharia desnecessário fazer uma ressonância para estudar melhor o VD e afastar outras patologias, como displasia? Acho que tem que fazer, acho que ela... Não, foi feito tudo. Tem que fazer, né? É o melhor exame de imagem que a gente tem, eu acho. Com certeza. Ressonância normal, foi feito cateterismo cardíaco também. E o que melhorou a vida dela, Renata? Além do CDI, o que mais? Ela respondeu a mildarona, essa paciente. Ela ficou usando a mildarona. A mildarona, mas não pioraria, na teoria, o número de eventos arrítmicos no caso dela? Só se fosse QT longo. Se ele aumentasse ainda mais o QT, mas aí não é esse mecanismo, acredito que não. Eu também acho que a mildarona ajuda, porque isso diminui as extracístoles e tu estabiliza o ventrículo para que não gere esse troço aqui. Muito bom. E foi tentada realmente a ablação na época, como o doutor André falou, só que foi sem sucesso. Então, diminuiu um pouquinho a densidade, mas ela continuou ali, a extracístole. Então, ela ficou com CDI e a mildarona? CDI e a mildarona. E viva. E viva, graças a Deus, está em contato comigo até hoje. Muito bem. Vamos ao próximo caso. Bacana. Então, vamos para esse caso aqui. Masculino, 54 anos, com queixa de palpitações. Vamos pedir aqui que o doutor Daniel, que está quietinho, volte a falar. Aumenta aí. Tem que aumentar um pouco, Alexandre, tá difícil. Vamos lá. Depois eu passo um segundo. Aí, aqui, ó. Acho que aqui está melhor de ver, né? Tá assim, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Esse aqui, ó, só para avisar vocês, é um traçado de um teste ergométrico. Então, o paciente fez um eletro primeiro deitado, num teste ergométrico, e depois ele segue na caminhada, tá? Então, só para a gente olhar antes aqui. Tá, eu tenho algumas dúvidas com relação ao ritmo aqui que eu estou vendo, tá? Não me parece ser um ritmo sinusal, estou tentando medir aqui, mas aparentemente tem também aqui depois um bloqueio divisional anterosuperior esquerdo. A frequência aqui está em torno de entre 100 e 150, e tem algumas ondas ali no traçado da parede inferior que chegam a lembrar aqui para mim algo que parece um flutter, tá? Só que a frequência não tá compatível, mas pode aumentar de novo? Isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um minuto. Mas é no exercício, né? O paciente está caminhando. Esse aqui ainda está deitadinho, ele vai começar a caminhar. Tá. Ele não começou a fazer esforço ainda. Não, aqui ele vai ser o eletro de repouso. Só um pouquinho aqui. Tá mexendo um pouquinho, eu tô tentando ver. É que Qual tem que eu te mostro? Na parede inferior aqui que me parecem serem ondas F de flutter, tá? Apesar de que a frequência não é uma frequência compatível. Isso.
aparentemente está caindo algo que me parece uma onda F dentro do QRS. Como eu falei, apesar de a frequência não ser uma frequência compatível. Por que você acha isso, Daniel, que a frequência não é compatível? Porque não está com uma frequência atrial de 300, mas ainda assim eu acho que me parece um Flutter. Mas você mede os 300 aonde? Eu estou tentando medir aqui, é difícil mostrar exatamente, mas isso. E aí estaria a segunda caindo dentro do QRS. Talvez aqui. Isso. E o outro aqui. Mas me parece um Flutter num paciente com um distúrbio de condução pelo ramo direito, bloqueio divisional anterior superior esquerdo. Lembrar que o Flutter tem, geralmente, em média, 300 batimentos por minuto, variando de 250 a 350, mais ou menos, mas que se o paciente está usando alguma droga, isso pode mudar, o ciclo pode ser diferente, né? Eu acho que não pode se aferrar muito fortemente à frequência. Mas ainda acho que a hipótese mais provável é de Flutter nesse caso. Mas e essa PNV1 aqui? Eu sei que é uma letra de coisa, mas... Bom, eu só sou o passador de slides. Quem é que quer comentar depois do Daniel? Renata, é teu caso esse, não? É. Maurício. Eu concordo com o Daniel, acho que é um Flutter mesmo. Um padrão de bloqueio de um distúrbio de condução pelo ramo direito, BDAS, eu acho que, enfim. Então vamos mudar a pergunta. Alguém discorda desse diagnóstico? Então vamos passar ao próximo, que é a sequência. Flutter 1 para 1. Flutter 1 para 1. Durante o esforço, hein? Antes de ver esse segundo eletro, o que acontece? O Flutter, quando ele está com a frequência de 300, é mais difícil, mas quando ele está com a frequência atrial mais baixa, não é incomum, por isso que a gente costuma deixar beta-bloqueador associado à propafenona, para evitar esse tipo de fenômeno, que quando a frequência atrial está mais baixa, ocorrer a condução 1 para 1, né? Beleza. Perfeito. Eu vou passar rapidinho aqui, aí vocês vão conseguir ver, porque eu tenho acho que um próximo. Nós vamos até as 4h30 ou 4h40? Até as 5. 6. Miguel está empolgado aí, Miguel. Vamos tocando. Quando o pessoal disser para a gente que chegou no fim, a gente para. Posso comentar só mais um... Posso falar? Pode, claro. Parece que temos mais 5 minutos. Ah, tá. Não, era só para o pessoal que não para os clínicos, né? Aquela arritmia é uma arritmia curável por ablação, por uma ablação do istmo cavo-tricuspídeo. Não apesar de assustar, não tem indicação nenhuma de botar desfibrilador, entendeu? E uma das coisas é não botar o doente com Flutter no teste ergométrico, né? Porque ajuda também. Eu acho que o cara não viu que ele estava em Flutter, né? Eu recebi esse paciente como possível TV. Aí que eu fui conhecer ele, fui conhecer a história dele, peguei os exames, e aí a gente chegou também a essa conclusão. Vocês chegaram. Não estava tomando nenhuma droga antiarrítmica? Ele estava só com propafenona, estava sem o beta-block. Isso é a coisa mais importante, quer dizer, Exatamente. A propafenona é uma droga miserável. Ela lentifica o Flutter e ela aumenta a resposta ventricular porque ela tem um efeito vagolítico sobre o nó sinusal, sobre o nó AV. O que a gente está vendo aqui é muito comum de acontecer em pacientes que exclusivamente tomam propafenona. E esse é um dos medos da pill in the pocket, porque você reverte o paciente de FA para Flutter e ele passa de uma FA com frequência de 150 para um Flutter de resposta de 300 e o cara morre por um efeito colateral da propafenona. Esse é o tipo de coisa que você vê por causa disso, pelo uso de propafenona. E ainda prolonga o QRS, mostrando que fica essa aberrância que parece um taquicardia ventricular. Né? Ok, vamos ao próximo, então. Ô, Papito, vamos discutir esse ou aquele daquele... Ou esse aqui? Qual que tu prefere? Faz o que você acha melhor aí, cara. Tem um que eu não sei a resposta. Você que está pilotando aí. Nós temos mais 5 minutos.
Bom, bota esse, se der tempinho a gente coloca... aquele outro ninguém sabe, né? Quero ver só se o Miguel sabe. Então, quero ver se o Miguel sabe. Tá, bota aquele então. Esse aqui, Miguel. Vou resumir o caso para vocês. Esse doente aqui, esse eletro é do Twitter, tá? Não é nosso aqui, mas é um eletro que correu o mundo inteiro aí, de um paciente masculino de 83 anos que tinha feito uma TAV e que esse aqui era o eletro do 4º ou do 5º pós-operatório dele. E tem esse traçado e depois dizem o que aconteceu, mas ninguém sabe dizer, talvez, direito o que é isso aqui. Quem quer que eu dê zoom? Todo mundo ficou quietinho. Isso não é uma... Não seria não tem marca-passo. Essa não tem marca-passo. Mas não seria um marca-passo provisório que é colocado? Não, os caras falaram que não tinha marca-passo. Eu também achei. O marca-passo para cair aqui, né, tão harmonicamente com essa onda P, teria que estar isorrítmico, né? E também os caras iam ter programado com uma frequência cardíaca lá embaixo, né? Porque as espículas estão bem longe. Mas, isso aqui está isorrítmico com a onda P, né? Tá exatamente com a mesma distância do outro QRS, tá? Eu estou medindo aqui, tá igual. Isso, o QRS é ocultado. Né? Esse intervalo aqui é o mesmo, né? Tanto daqui para cá, quanto daqui para cá. Não é interferência do aparelho, não, né? Porque eu vez ou outra eu vejo uns aparelhos com problema que corta o QRS, que é uma coisa grotesca, e não sei se pode ser isso também. Eu pensei nisso também, Daniel. Algum problema mecânico lá do aparelho. Olha, para mim é um 2-para-1 com um artefato. Um artefato, para mim, é um artefato aqui. Não vejo que seja uma atividade elétrica cardíaca. Bom, vamos continuar sem saber, né? Não, mas o que acontece, esse paciente no dia posterior a esse aqui evoluiu um BAVT e aí precisou do implante do marca-passo. A explicação deles é que talvez isso aqui seja uma despolarização, o distúrbio de condução que aconteceu é um BAV de 2º grau, aqui com essa P bloqueada, mas que existiria ainda uma despolarização septal, da região septal do ventrículo esquerdo, que geraria esse QRS minúsculo, que eles dizem que esse QRS micro, essa parte do QRS, é pelo menos igual ao início de todos os QRS. Se for olhar a maioria das derivações, por exemplo, aqui tem uma R embrionária, aqui também iniciaria com R. Aqui tem uma R inicial, aqui tem uma R embrionária. Aqui começa com QR, aqui tem um QR embrionário. E que isso seria a despolarização septal ventricular de uma região circunscrita, né? Sei lá se muito bem, interessante, faz sentido. Ficamos acreditando nisso, mas sem provas, né? Bem, eu acho que temos alguns elétrons interessantes ainda, mas eu acho que eu vou ter que encerrar aqui a nossa sessão, né? Ou temos algum pouquinho mais de tempo, não sei. A gente pode discutir mais um, depois nós temos mais uma aula, 2 aulas de arritmia ventricular, né? Isso. Bota mais um só, então, e a gente encerra. 2 minutos. Quem vai comentar isso daí, Miguel? Eu. Quer um zoom? Analisando o D2 longo aqui, paciente bradicárdico, onda P normal, PR normal, depois do terceiro QRS, não tem atividade atrial, um escape juncional e uma atividade atrial retrógrada. Eu acho que é uma pausa sinusal com escape juncional e a onda P está ocorrendo após o QRS. A primeira impressão, assim, mas gostaria de ter mais tempo. Passo a palavra para outro. Miguel, só uma pergunta para ti. Você falou que essa P é retrógrada. Você acha mesmo que ela é retrógrada? Ela não pode ser só apenas dissociada? Porque ela é positiva em D2. Ela é positiva em D2, tens razão, devia ser negativa, né? É uma atividade atrial que ocorre logo depois da despolarização ventricular. Imaginar aí um batimento precoce atrial, ectópico atrial, junto com isso,
Mas eu acho que é uma pausa sinusal com escape juncional. E aqui Doutor ela Elcio. não ocorre. Aqui ela não ocorre. Onde Miguel? Aqui, né? Né? Volta a ocorrer aqui, tem razão. Eu vou convidar o doutor Elcio a fazer a sua observação. Eu acho que a possibilidade que o Miguel aventou de ser retrógrado é possível. Essa P, ela guarda uma relação aparentemente fixa depois desse batimento sem P precedente, mas eu pensaria inicialmente num Ventkel sinoatrial. Falta uma onda P, se a gente colocar aqui, medir os intervalos PPs, falta uma onda P aqui, e aí tem o escape juncional, e essa P aqui, ela tem o mesmo ciclo daqui. Então, para mim, isso é um Ventkel sinoatrial. Bloqueio sinoatrial, muito bom, doutor Elcio. Eu concordo com o Elcio, ali assim, quando a onda P se inicia, ela é bloqueada no nó AV, porque aquele batimento, aquele escape juncional penetra retrogradamente no nó AV e bloqueia a condição anterógrada daquela onda P. Não é uma onda P retrógrada, uma onda P anterógrada que chega nesse ponto por causa desse bloqueio sinoatrial, bloqueada pela penetração retrógrada oculta dentro do nó AV por esse PRS. Legal. A diferença, só para a gente estar com o tempo esgotado, só queria... A diferença de um bloqueio sinoatrial tipo 1, com Ventkel sinoatrial, para um bloqueio tipo 2, é que os intervalos entre os PPs aqui parecem regulares, então o que fala a favor de um bloqueio sinoatrial de segundo grau. Quando o bloqueio sinoatrial é de primeiro grau, caracteristicamente a onda P vai encurtando a sua distância, porque os intervalos são progressivamente menores, né? Eles são maiores, mas eles aumentam menos do que o intervalo anterior, o que faz com que o PP seja mais curto. E o Ventkel sinoatrial parece muito mais com uma arritmia sinusal do que esse traçado aqui. Então, isso aqui sugere mais um bloqueio sinoatrial de segundo grau tipo 2. É uma curiosidade, né? Aqueles traçados de arritmia sinusal em jovens é arritmia sinusal. Em idoso, provavelmente é um bloqueio sinoatrial tipo Ventkel. Perfeito, excelente. Vamos encerrar, então, ou mais um? Acho que podemos encerrar, você não vai passar muito aí, André. Então tá, então eu queria agradecer a todos, eu acho que foi uma sessão bastante interessante, bem aproveitado o tempo, né? A gente conseguiu escutar a opinião de todo mundo, e eu queria então encerrar essa sessão e chamar para a próxima sessão, porque eu não vou interromper dessa vez, né? E que nós vamos falar sobre as arritmias ventriculares, né? Então, depois da propaganda, vai entrar o último módulo, de ectopias ventriculares, taquicardia ventricular, em que eu vou falar das ectopias, o doutor André Dávila das taquicardias ventriculares, e o moderador será o doutor Alexander Dalforno, com debatedores, doutora Andressa não está, doutor André Pacheco, doutor Daniel, doutor Maurício e Roberto Salvário. É isso? Ok.